Então, a nossa carta de hoje, a segunda carta de Paulo a Timóteo, é uma carta que, se esses irmãos já leram, né, já tiveram a oportunidade de participar nessa carta. É uma carta muito boa, muito interessante. Realmente, eu gosto muito da segunda carta de Paulo a Timóteo. Yeah? Bem, então, essa carta, a carta de 2 Timóteo, assim como a primeira, elas estão num grupo de cartas que são chamadas cartas pastorais, né? Que são cartas que foram direcionadas, né, destinadas a líderes de determinadas igrejas. Então, assim como a carta de Paulo a Tito, a Filemon e 1 e 2 Timóteo, elas foram direcionadas a uma pessoa específica, não tão amplo como, por exemplo, a carta de Coríntios, de Gálatas, que é mais para a igreja. Então ela tem um caráter mais doutrinário e encorajador. Então, ao longo desses próximos domingos, os irmãos vão estar acompanhando, vão ver que os irmãos vão estar ensinando muita parte doutrinária essas cartas, porque ela tem muito ensino. Porque justamente Paulo, com seus discípulos, né, com seus filhos da fé, principalmente Timóteo, ele vai chamar para perto para ensinar. Ele vai estar ali incentivando, corrigindo, ensinando e encorajando. Então a nossa carta, ela tem como destinatário Timóteo, né? O da Bíblia, não o da acontece. Mas quem era Timóteo? Né? Afinal, quem era Timóteo? Ele morava em Listra, uma cidade da Licaônia, uma região na província da Galácia. Nasceu de um casal racialmente misto, então o pai era grego e a mãe judia, cujo nome era Eunice, nome da mãe. Timóteo foi criado sob a influência das Sagradas Escrituras por meio da instrução de sua mãe e da sua avó. Então entende-se que Timóteo é fruto da primeira viagem missionária de Paulo, por onde ele começa a conhecer o cristianismo. Então Timóteo, antes de a gente chegar ao nosso texto, entende-se que Timóteo foi uma das primeiras pessoas naquela região a conhecer o cristianismo. Assim, na primeira viagem que Paulo fez naquela região. Então ele volta, né, posteriormente para essa região, e quem conhece mais Timóteo, tem esse contato maior, tem essa amizade maior com Timóteo. Ele foi companheiro de Paulo, né, em algumas viagens, sendo um dos amigos mais próximos de Paulo, chamado muitas das vezes de amado e meu filho. Então, os irmãos vão estar percebendo ao longo desses próximos domingos que Paulo tinha uma relação muito mais próxima com Timóteo, né? Ele tinha essa proximidade de chamar de meu filho, de amado, uma pessoa de companheiro mesmo, de amigo mesmo, assim, uma pessoa que ele confiava, uma pessoa que ele olhava e admirava, de fato, pela caminhada dele. Essa carta tem um elemento a mais que as outras. Ela é a última carta do apóstolo Paulo. Então, isso é muito interessante, a gente observar a última carta do apóstolo Paulo. A última carta canônica, a última carta que, de fato, foi acrescentada à palavra de Deus. A última carta que tinha esse poder, né? Ele tinha esses requisitos para, de fato, estar ali no cânone, né? Estar ali da palavra de Deus. Então a gente vê que ele está ali em seus últimos dias, está preso, já sabe que vai morrer, já sabe que já sofreu a perseguição, já sabe que está prestes a ser morto. Tanto que, se a gente, só antes de a gente iniciar nosso texto, se a gente abrir em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao 8, vai dizer assim: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. E aqui, quando ele fala oferta de bebida, é como se fosse de fato ali o seu sangue dele ser derramado. Ele já sabia que ia morrer. Ele já sabia que o sangue dele ia ser derramado. Então ele já sabia que estava próximo o fim dele. Por isso que ele fala: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E essa ocasião da morte dele, os últimos dias dele, ele passou praticamente sozinho. Então a gente pode até continuar no mesmo capítulo, no versículo 10 e 11, e vai falar assim: pois Demas,
Versículo 9 antes. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você. Então, praticamente sozinho nesses últimos dias de vida. Naquele momento de prisão, de sofrimento. E somente Lucas, a gente estava com ele, assim como ele relatou. E é muito interessante que a gente vai começar a observar essa carta. É que ele não fala um tipo de rancor, de mágoa com as outras pessoas. Na verdade, ele vai mostrar que uma maturidade espiritual. Ele vai mostrar uma maturidade de saber que, apesar das pessoas serem abandonadas nele, mas Deus não abandonou. Ele continua com Deus. Ele sabe que Deus está com ele a cada momento. Então, vamos começar a iniciar a nossa carta. A gente começar a entender um pouquinho mais. Então, o resumo, o panorama básico dessa carta é isso. Então, a carta é destinada a Timóteo, um jovem que conheceu o cristianismo por meio da primeira viagem missionária de Paulo. Foi um jovem que foi instruído ali pela mãe e pela avó nas Sagradas Escrituras. Era o filho de um casal racialmente misto, pai grego e uma mãe judia. Tanto que, por isso, provavelmente, quando a gente olha para a história de Timóteo, ele só foi ser circuncidado um pouco mais, foi o próprio apóstolo Paulo. Porque justamente ele era um judeu, mas os pais não eram exatamente. Então, só a mãe era judia e o pai era um grego. Então, não foi circuncidado como manda a lei judaica logo de início, logo nos primeiros dias de vida. Uma carta que tem um caráter muito doutrinário e pastoral. A gente vai começar a observar o lado mais humano do apóstolo Paulo. Um momento de sofrimento. A gente vai, não hoje, mas nos próximos domingos, a gente vai observar muito isso. Dele de ter sido abandonado, de estar nos seus últimos dias de vida dele, dele estar ali como se estivesse passando cajado para Timóteo, como se estivesse encerrando a carreira dele, no cristianismo, a fé dele, estivesse nos últimos dias, ele estivesse ali preparando Timóteo para assumir o lugar dele. Fosse basicamente isso. Então, a gente vai ler nosso texto de hoje. O texto pequeno vai ser de versículo 1 ao 7, o primeiro capítulo do 2 Timóteo. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 ao 7, vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviam os meus antepassados, ao lembrar constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar que mantenha viva a chama do dom de Deus que está com você mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, esses versos iniciais são os versos aí que Paulo começa a fazer essa apresentação inicial dele para Timóteo. Apesar de não precisar exatamente, porque já era um amigo, Timóteo já era um amigo dele, mas alguns comentaristas acreditam que o apóstolo Paulo gosta muito dessa parte, justamente para ele ser relembrado, de quem é o Senhor dele, de quem tem governado a vida dele. Então, por isso que no começo ele fala, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então, ele gosta de ser relembrado dessa parte, de ser lembrado da vida dele. Quando a gente olha um pouco para a vida do apóstolo Paulo, a gente sabe que a vida dele foi uma vida marcada, de uma pessoa que perseguiu a igreja, uma pessoa que era contrária à fé cristã, que bateu em muitos nossos irmãos, que esteve presente ali naquele período da morte de Estevão, esteve próximo, esteve presenciando. Então, ele ser lembrado de onde Cristo tirou ele é algo muito importante para o próprio apóstolo Paulo, para a gente também, para nossas vidas. Então, a grande ideia,
A grande ideia do texto de hoje é a seguinte: uma fé viva fará com que sejamos lembrados pela eternidade. Uma fé viva fará com que sejamos lembrados pela eternidade. E quando a gente olha esse texto, a gente vai começar a perceber um pouco mais dessa fé viva, tanto no apóstolo Paulo, né? A gente, só por conhecer a história dele, a gente já sabe que ele teve uma fé viva. E também Timóteo, a gente começa a perceber que Paulo está começando a preparar Timóteo ali para viver também. É como se fosse o mestre preparando seu discípulo, né? Passando ali o cajado, né? Preparando ele, mostrando para ele, chorando com ele, orando com ele, mostrando que sim, vai passar por dificuldades. A vida cristã não é uma vida fácil, não é uma vida de promessas, né? de prosperidade, de nunca vai sofrer. A gente vê que muitas igrejas, falsas igrejas, né, têm dado esse tipo de promessa, mas a gente sabe que não é verdade. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente sabe que não é. Então, se a gente olhar para a vida do apóstolo Paulo, não foi uma vida de prosperidade, de tranquilidade, de paz, de sossego, mas foi uma vida de fato caminhando com Deus, lutando com o pecado, lutando pelo Evangelho. Então, a grande ideia é uma fé viva para que sejamos lembrados pela eternidade. Vamos só reler os versos iniciais, versículo 1 ao 4, só para a gente poder relembrar um pouquinho, para a gente iniciar pelo bom. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como os que serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas, desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Então, o primeiro ponto, eu coloquei como uma vida dedicada a Cristo será lembrada pela eternidade, muito parecido com a grande ideia, porque justamente a gente começa a observar o texto e a gente começa a ver primeiramente a salvação apostólica, né, do apóstolo Paulo. Ele relembra, ele começa a recordar de tudo que vem de Cristo, ao ensinar pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que há em Cristo. Então ele começa a relembrar que toda aquela vida dele, ele lembra, ele está nos últimos dias da vida dele, ele está ali a última carta dele. Então ele começa a se relembrar da vida dele, ele começa a fazer aquele flashback, né, das coisas que aconteceram, começa a relembrar da vida, de toda a caminhada dele com Cristo, e ele começa a relembrar de tudo que Cristo fez na vida dele. Nenhum judeu naquela época, nem fariseu naquela época, ia acreditar que Saulo, né, como era o nome do apóstolo Paulo antes, seria um cristão, muito menos um cristão missionário, um cristão que iria para outras cidades, outros países, para pregar a palavra de Cristo. Eles consideravam uma seita, o próprio apóstolo Paulo considerava uma seita. Tanto que ele fala em uma de suas cartas que quando ele perseguia a igreja de Cristo, quando ele açoitava, prendia, ele achava que estava fazendo um favor para Deus. Ele achava que estava fazendo algo bom. Então a gente começa a se relembrar dessa mudança de vida que Jesus Cristo fez na vida dele. Esse encontro com Cristo, né, no caminho de Damasco, mudou completamente a vida do apóstolo Paulo. E esse é o nosso encontro com Cristo. É assim, quando encontramos com Cristo, a nossa vida ela tem que ter essa mudança, tem que ter esse ponto de partida. Né? A gente saber de que no momento que a gente teve encontro com Cristo, de que encontramos a Cristo, ou fomos encontrados por Ele, melhor dizendo, nossa vida mudou. E não tem como mais ser o mesmo. Então tudo em nossa vida depende de Cristo e deve ser feito para a honra dele. Aqui temos o servo de Cristo, o servo de Jesus, que está prestes a encerrar sua carreira, mas o vemos satisfeito em ter vivido para o reino. Agora ele está incentivando seu filho na fé a viver de tal maneira. Então a gente começa a observar que a vida do apóstolo Paulo, nesses últimos dias da vida dele, a gente começa a observar que faria tudo novamente, se fosse preciso, por amor a Cristo. Ele passaria por todo o sofrimento,
e passaria por toda aquela perseguição, ele abandonaria tudo, como teve que abandonar para seguir a Cristo. Então, a gente não vê no final, nos últimos dias de vida dele, ele se lamentando, rancoroso ou algo do tipo, mas muito focado, né? Muito realmente ele grato a Deus por tudo que ele viveu. Tanto que ele estaria como se estivesse preparando, como se estivesse encorajando Timóteo a fazer o mesmo, a ser um servo de Cristo, a seguir os passos dele. No versículo 3 e 4, Paulo se recorda de Timóteo com gratidão a Deus pela vida do jovem, louvando ao Senhor pela vida daquele que muito ajudou em seu ministério. Então a gente vê que ele fala assim: dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviu os meus antepassados, ao lembrar constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas, desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Então aqui o apóstolo ele sente um momento de gratidão, um momento de louvar a Deus pela vida daquele jovem, pela vida de Timóteo. A gente vê que uma vida assim, ela de fato motiva, ela nos dá o ânimo de fato para continuar. E uma das primeiras perguntas era: você tem algum irmão em Cristo que considera tanto assim? E melhor, você tem sido aquele irmão em Cristo que tem dado apoio àqueles que estão servindo mais à frente à obra? No momento missionário a gente viu um jovem, né? A gente viu a história do rapaz lá na Nigéria, que ele perdeu tudo. Ele perdeu a mãe, depois perdeu o pai, teve que fugir para outra cidade. Uma pessoa que está, de fato, sofrendo pelo Evangelho, está firme, caminhando com Cristo. A gente não tem que largar nossa casa, largar nossa cidade. A gente não passa uma perseguição quando vinha alguém nos ameaçar com armas. E quando a gente vê o caso do jovem, a perseguição lá é bem forte. Quando a gente vai pesquisar um pouco lá sobre a perseguição na Nigéria, é algo bem forte, bem terrível mesmo. Então a gente tem que buscar de fato ser um apoio àqueles que estão servindo a obra. A gente pode orar por aquele jovem, a gente pode estar ajudando, ofertando, mas também a gente pode estar ajudando, incentivando, sendo esse ombro amigo. Assim como Paulo está sendo aqui para Timóteo, né, de estar orando pela vida dele, noite e dia, assim como Timóteo também já ajudou Paulo na viagem missionária, né, na obra missionária. Então você tem vivido uma vida para Cristo. Se a sua carreira na fé se encerrasse hoje, você deixaria um bom legado? Quando a gente olha na vida de Paulo, ele está encerrando aqui a carreira dele, né, como tivesse finalizando tudo. E ele deixou de falar um bom legado, né, um bom exemplo de uma vida cristã. De uma vida de uma pessoa que viveu para Cristo. Ele não foi uma vida mesquinha, né? Uma vida que viveu para ele e um pouquinho para Deus, ou somente tudo para ele e nada para Deus, mas foi uma vida dedicada a Deus, né? À obra de Deus, ao povo de Deus, às coisas de Deus. Então a gente começa a observar que Timóteo, que Paulo, aqui nesses últimos dias, ele está ali incentivando Timóteo a perseverar, a continuar, a seguir os mesmos passos que ele. E de fato tem sido, e de fato serviu, não só para Timóteo, mas também para nossas vidas. Né? Quando a gente olha, a gente lê um pouco mais da história de Paulo, quando a gente para do apóstolo Paulo, a gente começa a observar um pouco mais sobre isso, né? Serve como um sentido para a gente também. Então, uma vida dedicada a Cristo será lembrada pela eternidade. A vida do apóstolo Paulo, a vida de Timóteo, elas servem como exceção tipo, não servem também para ser lembrado. Tem uma frase que fala assim: tudo nessa vida passará, somente o que é feito para Cristo permanecerá. É porque tudo nessa vida passa, né? Alguém substitui a gente. Se a gente sai do trabalho, alguém vai lá esse nosso lugar, já foi substituído. Se qualquer coisa que a gente for fazer, sempre vai ter alguém para nos substituir. Mas o nosso legado, nossa história, o nosso exemplo, ele permanece.
né? Um exemplo que tem sentido. Quando a gente olha para o vídeo lá de pessoas, é um vídeo que nos sente motivado, se sente incentivado a continuar. A gente olha para a nossa dificuldade, a gente vê que não, a nossa é ruim, mas tem gente que está sofrendo bem mais. Tem gente que está sofrendo bem mais que eu, tenho continuado a caminhar com Cristo. Eu estava vendo o exemplo dele, um jovem, ele fala que mataram o pai dele, né? De uma forma que nem uma galinha faz, né? Alguma época mataram. E eu fiquei pensando, será que eu teria essa mesma... se eu perdoaria igual ele tem andado agora perdoando, ou teria agido igual ele foi agindo de começo, né? Com raiva, com ódio, planejando vingança. Provavelmente eu teria agido igual a ele no começo. Mas ele mudou, ele aprendeu a perdoar, de fato também com Cristo. Eu não sei se eu teria feito o mesmo, eu não sei se eu conseguiria fazer o mesmo. Então, mas, bem por exemplo desse jovem, a gente começa a observar que pode ser possível sim, posso conseguir, com a ajuda de Deus, eu também conseguiria, né? Poderia conseguir agir assim. Então não há nada que não possa perdoar se no nosso irmão Cristo perdoa algo bem mais grave que qualquer coisa que possa ter feito comigo, um dia vão fazer. O nosso segundo ponto é uma verdadeira fé viva e corajosa. Uma verdadeira fé é viva e corajosa. E os versos 5 ao 7 vai dizer assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habito em você. Por essa razão, toco a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Então, no verso 5, a gente começa a observar que o apóstolo Paulo recorda a fé de Timóteo, de como ela é uma fé autêntica, uma fé verdadeira, uma fé genuína, e que havia sido repassada pela mãe e pela avó de Timóteo. Então a gente começa a observar que há um legado aqui, há um legado da parte da avó de Timóteo, da mãe de Timóteo, em repassar os ensinamentos da palavra de Deus a Timóteo. Provavelmente nós temos repassado ali para os ensinos da fé judaica, os princípios da fé judaica, e isso tem facilitado o entendimento dele da fé cristã. Mas repassaram também um bom exemplo, né, de uma fé judaica, de uma fé correta, de uma fé sincera. Então a gente vê que nós temos uma obrigação como a repassar um bom exemplo de uma vida cristã, repassar os ensinos de uma vida cristã. Mesmo que você não tenha filhos ainda, mesmo que os filhos sejam de maior, ou você não tenha alguém aqui na sua responsabilidade, mas nós como cristãos temos essa responsabilidade de fato de repassarmos os ensinos de Cristo. Temos o dever de repassarmos nossa fé aos nossos filhos de maneira autêntica, racional e bíblica. Como você tem agindo com os seus? Tem uma pesquisa que fala que daqui 20, 30 anos o mundo será muito mais muçulmano do que cristãos, né? Porque justamente os muçulmanos têm, além de aumentar muito os seus filhos, eles têm repassado os ensinos. Então, por exemplo, os muçulmanos têm 5 filhos, 7, 8, 10, e todos ali eles repassam o ensino. E o cristão não, né? Os cristãos no mundo ocidental às vezes tem um filho, tem 2, e geralmente muitas vezes nem repassam o ensinamento bíblico para esses filhos. Então, pelos cálculos, né, como se fosse daqui 20 anos, 30 anos, o mundo ele passar a ser, não ser mais um mundo de maioria cristã, mas passar a ser um mundo de maioria muçulmana. Então, sim, nós temos o dever de repassar a nossa fé aos nossos filhos de maneira autêntica, né, uma fé verdadeira, uma fé não fingida, racional, né, para você ensinar a palavra de Deus de maneira correta e bíblica, né, porque se não for uma fé bíblica,
é só um tradicionalismo, é só uma tradição, algo cultural. Mesmo a fé verdadeira pode sofrer corrupção. Portanto, mantenhamos viva a nossa fé em Cristo. Uma fé verdadeira contrasta com o medo. Ela permanece mesmo que quem sair da zona de conforto. Então a gente começa a observar no verso 6 e fala assim: por essa razão, torna a lembrar que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das mãos. Então aqui a gente lembrar que é como se estivesse passando o cajado para Timóteo. E é lembrando aquele jovem pastor, aquele jovem missionário, que não tenha medo, né, não desanime, mesmo que as pessoas não levem a sério, né, tem uma passagem que fala que para não desanimar, por ele ser jovem. Então, que Timóteo não tivesse esse medo, não deixasse a chama do dom de Deus, né, a fé dele, apagar, mas que ele não tivesse viva. E que Deus nos deu um espírito, não foi Deus, um espírito de covardia, de medo, mas de poder, de equilíbrio e de amor, né? Que são atributos do próprio Deus, de poder, um espírito de poder, de a gente ter autoridade na pregação, não por nós, mas pela palavra de Deus, de amor, porque se a gente não tiver amor na hora de pregar, na hora de repassar a mensagem, né, do Timão, não há porquê, e de equilíbrio, né? A gente ter de fato um equilíbrio ao pregar, ao continuar na vida cristã. Então o Espírito que habita em nós é o Espírito de Deus, portanto temos que aperfeiçoar aquilo que temos dele. O que você tem de parecido com o Pai Celestial. Quando a gente vê uma pessoa que às vezes é briguenta, uma pessoa que tem algum tipo de comportamento, ela sempre justifica, né? Eu sou assim porque a minha família é assim. Todo mundo na minha família é desse jeito. Todo mundo na minha família é para falar alto, alguma coisa assim. Então toda vez a gente tenta justificar um comportamento errado por causa da família. Mas tem aquele exemplo que pode sempre falar ali, o que você tem, o que de fato você tem do Pai Celestial, o que você tem de fato daquilo que vem de Deus. O Pai, o nosso Pai. O que você tem aprendido de Deus, o que você tem buscado de Deus, o que você tem ali que comprova que você é um filho de Deus, que você é de fato um seguidor de Cristo. Será que de fato a nossa vida, nosso dia a dia tem sido uma vida que mostra que somos de fato filhos de Deus, nós somos de fato irmãos de Cristo, né, co-herdeiros com Cristo? Ou a gente vai ter que fazer o exame de DNA para saber se será que é filho de Deus mesmo ou não, será que é irmão de Cristo? Porque às vezes é tão escondido que parece que nem só um exame para saber de fato se é cristão ou não. Então, que a gente possamos estar nessa parte inicial dessa carta, a gente vai começar a observar mais. Eu sei que essa parte inicial é um pouco mais introdutória, um pouco mais para a gente ter uma base, quando a gente for pegar os próximos textos maiores e mais complexos, a gente ter uma ideia melhor. Mas possamos já começar a observar, tanto na história de vida do apóstolo Paulo, de Timóteo, e como a vida cristã, mesmo sendo uma vida difícil, sendo uma vida que assim, a gente vai ter que lutar, a gente vai ter que lidar com situações, mas é uma vida que vale a pena, porque é uma vida eterna, uma vida que dura para sempre. Que as coisas que façamos para a glória de Deus, elas serão eternas, não é passageiro. As coisas desse mundo são coisas passageiras, coisas que depois alguém substitui a gente, uma outra pessoa vem e a gente passa e pronto. Mas tudo aquilo que é feito para Cristo não vai permanecer para a eternidade, porque ela é feita para a eternidade. A nossa vida com Cristo é uma vida eterna, não é essa vida desse mundo, e com 20, 30, 40, 100, no máximo 120 anos, acaba. Mas nosso grande legado permanece para sempre. A gente observa aqui a história do apóstolo, de Timóteo, e quase 2000 anos depois, eles têm servido como exemplo para a gente. Então o legado que eles deixaram tem servido como exemplo para a gente. Tem servido como amor para a gente poder estar aprendendo, estar
servindo de sentido para nossas vidas, servindo para vivermos a nossa fé, a nossa vida, como Deus tem agido. Então possamos sempre ter buscar uma vida assim. Não precisa a gente ir lá para a Nigéria e virar missionário, mas que a gente possa, aqui no nosso local de trabalho, nosso local de estudo, em nossas casas, deixar um bom legado. É buscar uma vida que deixe ali um bom exemplo, uma vida correta, uma vida com Deus, com Cristo. Esse é o melhor exemplo de todos. Então você vai um vídeo no Instagram, era um vídeo de um pai dando banho no seu filho, dando banho no seu pai, já os senhores de idade. E ele, pelo que eu percebi, tinha uma questão de Alzheimer, que a gente tinha esquecendo muito das coisas. Mas das poucas coisas que ele lembrava era justamente os atributos de Deus. Então ele lembrava que Deus era bondoso, que Deus era gracioso e que Deus era justo. Então ele sempre ia falar para isso. E o filho, lá dando banho no seu pai, ele falava: vocês lembram quem ensinou isso? Não, foi o Senhor que ensinou essas verdades. E o Senhor que ensinou essa palavra. Então aquele legado, mesmo que o Senhor já não tivesse mais a sua total sanidade, né, o seu total entendimento, mas o legado dele para o seu filho foi passado. O filho dele sabia aquilo que foi ensinado pelo seu pai. Então possamos sempre começar a meditar nesse texto. É uma carta boa, são 4 capítulos. Então, se os irmãos já quiserem começar a ler, já para começar a ter uma ideia, é uma carta muito boa. A gente estudou esses períodos no Prega a Palavra. E foi de grande incentivo, de grande aproveitamento, assim, de fato, essa carta. Muito bom para a gente começar a perceber a vida do apóstolo, nessa última carta dele. Você vê como a fé madura, ela muda totalmente a nossa perspectiva. Se fôssemos nós no lugar do apóstolo Paulo, sabe que a gente estaria ali encorajando outra pessoa? Ele estava preso, estava precisando bem. Mesmo assim, estava incentivando uma outra pessoa, ele estava ensinando uma outra pessoa. Ele está preocupado com ele está preocupado com a situação dele, ele está preocupado com a vida dele, mas está preocupado em ensinar outros, de formar discípulos. Então a gente vê que é uma fé madura, uma fé que de fato está sentada, centrada em Cristo. Então, possamos começar a meditar nesse texto. Vamos orar para a gente encerrar por hoje. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por podermos estar aprendendo com os exemplos do apóstolo, de Timóteo, com essa carta que o Senhor deixou para o teu povo. Nos ajuda, Pai, a compreendermos mais do teu ensino. Nos ajuda, Pai, a caminharmos contigo. Nos fortaleça, Senhor. Nos ajuda a mantermos vivo e a nossa fé. Nos ajuda, Pai, a caminharmos contigo em fidelidade, Pai. Nos ajuda a caminharmos contigo em gratidão. E possamos, Pai, durante essa semana, honrar o teu nome para tudo que possamos fazer, meu Pai. Nos leva, Pai, segurança para os nossos lares, nos dê um bom descanso, Pai, renova nossas forças e nos ajuda, Senhor, a caminhar contigo, pois tu sabes que sem ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém.